Lá, vamos começar a nossa transmissão. Em seguidinha, vamos esperar o pessoal chegar. O pessoal vai entrando na sala. Vamos ouvir uma musiquinha por enquanto. E aí esperamos o pessoal chegando. Olá, Juscelia e Bruna, estão a postos? Olá, pessoal. O pessoal está chegando. Vamos, em seguidinha, mais um minutinho, a gente dá início à nossa conversa. E todos ouvindo? Todos ouvindo bem? O vídeo tá legal? Então, o pessoal tá olhando, tá curtindo. Olha aí, já tem coraçõezinho subindo, legalzinho subindo. Bom ver vocês aí, turma. A conversa hoje vai ser sobre gestão, né? Nós vamos falar bastante sobre isso. Então, a convite aí da turma do Supetro, do Senac, né? Essa parceria muito bacana que tem entre Supetro e Senac. Aí surgimos com essa oportunidade de estar falando sobre gestão aqui com vocês. Então, esperar mais uns segundinhos aí, o pessoal vai entrando. Pessoal que quiser colocando aí onde é que trabalha, de onde é que está, que cidade é, vamos lá para a gente ter uma ideia com quem é que está na nossa turma aí, quem é que está junto com a gente. Vamos lá, pessoal, pode ir escrevendo aí, não tem medo. O pessoal vai chegando, tranquilo. Vou pedir para vocês, conforme forem entrando, já avaliar se está todo mundo recebendo o áudio legal. Tá? E conforme o nosso combinado, às 16 horas, né, a gente mantém essa prática, né, de começar no horário, manter a prática, né, da pontualidade. Isso aí é uma questão fundamental dos nossos trabalhos juntos. Tá? Deixa eu me apresentar. Tá? Meu nome é Leandro. Eu tenho empresa de consultoria, a EFIMAX, Gestão Empresarial. Tá? A gente trabalha com gestão empresarial já há mais de 20 anos. Então nós já trabalhamos em diversos segmentos. Um deles é a distribuição e comercialização, revenda de combustíveis. Tá? Atendemos atualmente 3 postos de combustíveis aqui em São Leopoldo. Já trabalhamos e trabalhamos ainda com indústria, frigoríficos, indústria de borracha. Então tem uma cancha bem grande aí que a gente pode conversar um pouquinho hoje sobre gestão e essa maravilha que é essa metodologia que nós implementamos em algumas empresas aí que vem trazendo resultado. Eu vou fazer uma apresentação breve também desse programa que a gente está desenvolvendo em conjunto com o Senac e com o Supetro, tá? Que o Supetro, em parceria com o Senac, desenvolveu, né, todo esse contexto, né, do que está acontecendo hoje, preparou, então, nós criamos em conjunto esse programa de desenvolvimento, tá, que se chama Gestão de Postos, tá, e Desenvolvimento de Gerentes. Tá? Qual o objetivo desse curso aí que foi idealizado em conjunto com o Supetro e Senac? Né?
aí junto comigo também, com a Fernanda, que vai fazer um encontro com vocês amanhã. Amanhã tem live com a Fernanda. E com o Roberto, que vai fazer o encontro depois de amanhã. Tá? Então a Fernanda trabalha com desenvolvimento de pessoas e o Roberto com a parte de atendimento e marketing, né? A parte de vendas, isso é muito bacana. Então eu trabalho, né, nesse contexto, junto com a Juscelia e a Bruna, estão nos assessorando aí, né? Estão dando esse suporte para nós, agora nessa live. E eu vou pedir para elas ficarem de olho nas perguntas, e se tiver alguma pergunta, joga para mim aqui que a gente vai trabalhando junto. Tá? Então, esse curso vai acontecer de 2 a 30 de junho. Tá? Ele vai ser muito bacana. Fiquem ligados durante a live. Tá? A Gisele vai colocar no link ali depois, o link para fazer a inscrição do sorteio. Nós vamos ter essa gincana. Tá? Essa gincana vai ser bem bacana, porque quem participar das 3 lives, né, vai poder participar, né, vai concorrer a essa vaga desse curso que vai acontecer a partir do dia 2. Tá? Mais detalhes vocês encontram no site do Sulpetro também, e os encontros vão ser, se eu não me engano, à tarde, tá? Mas isso aí tá tudo direitinho lá no site, horário, as datas, não sei. E o curso é voltado para gerentes e donos de postos de combustível. Tá? Então, esse é o nosso tema e de hoje também. Né? Nós não vamos falar sobre o curso, mas nós vamos falar sobre as metodologias, como é que está o mercado, o que nós podemos ver, o que nós podemos melhorar no nosso dia a dia. Tá? Eu vou lançar uma perguntinha, uma enquete aqui para vocês. Tá? Gostaria que vocês respondessem aí. Deixa eu abri aqui a minha enquete. Vamos lá, vamos publicar agora. Gostaria que vocês respondessem aí rapidinho. Quem tem imposto aí, que está trabalhando imposto? Faturamento da empresa durante a pandemia agora. Aumentou o faturamento? Caiu entre 30% e 50%? Caiu menos de 30%? Ou caiu mais de 50%? Tá? Então, quero que vocês respondam aí. Vamos lá. Quem dá mais, quem dá menos? Vamos trabalhando isso aí. Tá? Então, esse é um momento que é bem crucial das nossas vidas. Então, o mundo não vai ser mais o mesmo. Isso aí a gente pode ter certeza disso. Então, nós temos... O mundo já não era o mesmo. A gente vinha enfrentando momentos de crise. Tá? A gente vem numa batida de crise desde 2015, mais ou menos, por aí, 2014. Tá? Então, nós tendências das empresas cada vez mais difíceis, as empresas abrem, as empresas fecham, e todo esse arcabouço de variáveis que a gente encontra no nosso dia a dia, ele nos desafia cada vez mais. E num momento como esse de pandemia, a gente foi desafiado de tal maneira que até então não se lembra, a gente não lembra de ter vivenciado isso, porque a última crise do tipo que teve, né, da pandemia da gripe espanhola em 1917-18, depois a Grande Depressão em 1929, né, depois as 2 grandes guerras. Então, vamos dizer, quem ainda passou pela Grande Guerra, Segunda Grande Guerra, aí pode ter uma noção, tá? A gente talvez, não sei se alguém está, né, nos assistindo aí que participou dessa triste história da humanidade, mas aí a gente tem esse viés, né, de pandemia nos afligindo. Tá? Então, quem está com a gente respondeu, ó, ninguém conseguiu aumentar o volume de venda de combustível, o faturamento não aumentou. Né? E, ser bem sincero para vocês, eu botei ali só porque eu precisava ter colocado, porque certamente isso é uma coisa que ninguém responderia que aumentou, tá? Porque não tem como ter aumentado. Tá? Então a gente vive esse momento aí e é bem complicado. Então, ali, caiu entre 30% e 50%. 33% dos que responderam, né, tiveram suas empresas aí com faturamento menor, né, entre 30% e 50%. Tá? Caiu menos de 30%, 15%. Veja que foram poucas
poucos respondentes. Ali também a gente não pode levar muito em consideração, que a nossa turma também, nossa amostra não é muito grande. Só que mais da metade da turma diz que caiu mais de 50%. Né? Foram 54% da turma, caiu mais de 54%, mais de 50% o faturamento de combustível, tá? De venda de combustíveis. Isso aí é um estrondo. Tá? Isso aí, para qualquer negócio, é um desafio muito grande e ele tem impactos devastadores dentro do ambiente de negócio. Tá? E para falar nisso, um pouquinho de como é que a gente pode lidar com essa situação, o que está acontecendo, quais são as expectativas que a gente tem de mercado, o que a gente ouve, o que a gente deve ouvir, o que a gente não deve ouvir. Tá? Eu estava lendo uma pesquisa agora que saiu, foi feita entre os dias 25 e 28, 24 e 28, da Fê Combustíveis, né, dizendo que até vou pegar os dados aqui certinho, para não falar coisa errada para vocês. Né? Porto Alegre, tá? Na semana entre os dias 20 e 25 de abril, tá? A redução alcançou 56%, né? 54% especificamente em Porto Alegre. Tá? O que acontece? O que essa pesquisa está mostrando? Né? Onde as pessoas têm mais concentração, ou seja, as cidades onde tem mais concentração de pessoas, a média de venda de combustível diminuiu mais do que aquelas cidades onde tem menos habitantes. Tá? Então a gente já pode supor, logicamente, por que isso acontece. Tá? Então, isso aí vai muito de cada região e da concentração de habitantes em relação a onde a gente está vinculando a pesquisa. Tá? Então, bom, em contrapartida, nós vamos começar o nosso tema propriamente dito, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre gestão. Isso aí nós vamos conversar lá também sobre gestão no nosso curso, tá? Gestão de postos. Hoje nós vamos dar uma pincelada. Eu acredito que, se vocês quiserem, vocês podem ir colocando dúvidas tipo coisa ali, tá? Se forem perguntando alguma coisa, o pessoal aqui já deixa uma olhadinha aqui, pessoal de Novo Hamburgo, né? Deixa eu ver um pouco mais. Pessoal de Novo Hamburgo, Romir, Brasil, Romir, Cachoeira do Sul, tá? O Adir, muito bem. Tem mais. Então, pessoal, se quiser colocando aí a cidade onde está, vai ser bem bacana para a gente acompanhar e de repente tá também para a gente poder fazer um direcionamento mais adequado, tipo de região também. Se bem que gestão ela é aplicada para qualquer situação, qualquer momento. Tá? O título da nossa live de hoje, né? O mundo não vai ser mais o mesmo. E como a gente vai fazer gestão a partir de agora? Bom, nós vamos fazer gestão a partir de agora, fazendo gestão. Tá? Então, o tipo, metodologia, ela não muda. Tá? A gestão ela é uma ferramenta, tá? Ela é uma ciência, a administração é uma ciência, né? A gestão vem ser uma ferramenta que vai nos ajudar muito a resolver problemas. Tá? Então, quando a gente fala em gestão, tá? A gente está falando de resolver problemas. Qual é o nosso maior problema hoje? Vocês estão dizendo aqui, ó, né? Ele já melhorou as nossas métricas aqui, né? O pessoal está continuando respondendo aí. O faturamento da empresa, né? Então aqui, ó, caiu entre 30% e 50%, 38% das pessoas responderam e 44% responderam que caiu mais de 50%. Tá? Então esse aqui é um número significativo, tá? Muito grande, e esse aí talvez seja o principal problema das empresas hoje. Tá? Nós vínhamos num momento de probabilidade e de crescimento, tá? O mercado vinha aquecido, politicamente as coisas andavam adequadas, tá? Com otimismo em relação aos empresários, e a coisa de uma hora para outra vira, muda. Tá? E o que acontece a partir de agora? Nós precisamos nos reinventar a rota. Tá? Ou seja, recuperar 50% de faturamento, no caso de uma empresa que perdeu isso,
não é da noite para o dia que acontece. Tá? Então a gente precisa encarar a realidade e começar a trabalhar muito seriamente esses problemas. E para falar em problemas, a gente tem que procurar as causas. Né? Hoje a principal causa dos nossos problemas, seja a falta de faturamento, também de decretos, né? De decretos e de coisas que são inerentes a esses decretos por causa da pandemia. Ou seja, as pessoas não estão indo viajar, as pessoas estão com medo de sair de casa. Tá? Então não é só por causa do decreto que a gente teve o nosso faturamento reduzido. Tá? Tem o faturamento reduzido, uma série de valores também. Tá? Então, as pessoas começaram a ter problemas, tá? Porque as empresas começaram a ter problemas. Nós administramos, ajudamos a fazer gestão de algumas empresas, que essas pessoas do varejo ficaram com as lojas fechadas, com lojas em shopping, lojas em bairro. Né? Mas uma das empresas, só que a gente atende, 250 funcionários estavam em férias coletivas. Né? E a probabilidade dessas pessoas voltarem ao trabalho é mínima. Tá? Hoje não se tem uma perspectiva de dizer que essas pessoas vão voltar ao trabalho. Elas até podem voltar ao trabalho, mas será que vão continuar tendo trabalho? Tá? Essa é uma outra pergunta. Então, isso aí, será que é algum problema? Nós precisamos reinventar isso aí, nós precisamos repensar o modelo de fazer negócios hoje. Então, eu vou evoluindo um pouquinho com vocês, e eu queria falar sobre os 8 passos. Tá? 8 coisas que são muito importantes, 8 práticas muito importantes que nós vamos ter que administrar no nosso dia a dia, nas nossas empresas. Tá? E a primeira dela é, principalmente o que eu digo, né, é fugir das sugestões tank. Tá? Isso aí, como eu digo, a sugestão tank, tá? É sempre alguém fala pra gente, tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro, tem que fazer isso, tem que fazer não sei o quê. Né? Então, gente, vamos ser sinceros. Se fosse fácil fazer, vocês já teriam feito, eu já tinha feito, estava todo mundo feliz, todo mundo tranquilo. Né? Então, não é fácil, não é barbado. Eu tenho visto, né, em redes sociais, em enquetes, em vídeos que eu recebo, como se a coisa fosse muito fácil de resolver. Vai, né, restaurante, por exemplo, né? Abre um delivery que está tudo resolvido. Cara, tem mais restaurante delivery quebrado do que farmácia. Tá? Então, a farmácia ainda está sobrevivendo bem. Tá? Agora, que a farmácia está sofrendo também, porque as pessoas estão com medo de ir na farmácia. Tá? Mas a farmácia pode vender por delivery. Beleza, tá. E combustível? Como é que nós vamos fazer? Dá para fazer delivery? Dá, tem gente fazendo já. Tá? Agora, é fácil implementar um projeto desses de uma hora para outra? Não, não é fácil. Então é isso que eu quero dizer. Tem muita sugestão tank, mas não tem quem faça para você. Não tem como fazer, porque tem recursos que às vezes faltam. Tá? Então uma coisa tem que ficar bem clara. Se a gente precisa fazer alguma coisa mudar, não é só no tem que fazer. Né? Nós precisamos pensar, nós precisamos estrategiar. A grande função da gestão hoje dentro das empresas é pensar o negócio de forma global para que a gente execute de uma forma mais rápida e com menos custo possível. Então, vamos ter que fazer alguma coisa? Vamos pensar antes, estrategiar muito bem, fazer o que precisa ser feito e botar a turma para fazer bem feito, de uma forma rápida, eficaz e com o menor custo possível. Tá? Isso é possível? Sim, é possível. Aí nós vamos ter que evoluir um pouquinho mais o nosso pensamento de gestão. Tá? Então, primeira coisa, fuja da sugestão tank. Então, se tu ouviu, como eu digo, o consultor de plantão aí dizer tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Calma, não é saindo, não é... Aqui no Brasil a gente tem uma peculiaridade de quando a gente vai fazer planejamento, as primeiras coisas que saem são as ações. Né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquele outro. Não, primeiro nós vamos pensar quais são os recursos que eu tenho disponível, o que eu preciso atingir de resultado, e a partir daí a gente começa a fazer um enlace do que a gente precisa fazer com o que a gente tem de recurso para fazer.
tá? Porque às vezes eu quero atingir um resultado, mas eu não tenho capacidade, eu não tenho recurso, tá? E aí, como é que eu vou chegar naquele resultado se eu não tenho os recursos disponíveis? E esse recurso pode ser capital, esse recurso pode ser humano, esse recurso pode ser tecnológico, tá? Então, se eu preciso chegar a algum ponto, eu preciso estudar como eu vou chegar. É a rota, né? É um mapa de voo, né? Então, o piloto de avião, quando vai tirar o avião do chão, ele simplesmente ele não sai pisando no pedal, não sai puxando manche. Tá? Ele estuda qual é a rota, se tem combustível, se as pessoas estão acomodadas, se estão com cintos afivelados, faz o cheque de todos os equipamentos do avião, para só depois, então, a torre poder autorizar para ele se ele vai poder decolar ou não. Tá? Então, isso aí é muito importante que a gente tenha em mente. Tá? Nós precisamos fazer gestão da forma correta. E fazer gestão da forma correta tem método. Tá? Vai dar certo? O que eu planejei vai dar certo? Nem sempre. Por quê? Porque não existe garantia de que planejamento seja garantido de ter um resultado específico ou com garantia de que aquele valor seja atingido. Mas qual é a garantia que você tem quando você vai aplicar a gestão dentro da sua empresa? Bom, a probabilidade de ter problemas, ela vai ser bem menor, tá, do que uma empresa que não faça gestão. Tá? Então, isso aí é Tá? Então, o nosso segundo ponto. Primeiro, então, vamos lá. Fuja da sugestão tem. Procura alguém para te ajudar, se não consegue fazer. Procura alguém que tenha experiência aí, que pode te ajudar. E eu não estou falando só em gestão de empresa, eu falo a questão de tecnologia, eu falo a gestão de treinamento de pessoas, eu falo de uma série de coisas, de recrutamento, né, e seleção de pessoal, técnica de venda, né, tudo isso aí, tá tudo envolvido dentro de um negócio. Hoje, a administração de um negócio ela não é fácil. Tá? Para quem tem loja de conveniência também, então a gente tem distribuição, né, revenda de combustível, nós temos uma operação de comércio, muitas delas têm produção, né, ou às vezes dentro do mesmo ambiente tem restaurante, né, e às vezes é o mesmo dono, e ele tem que cuidar do posto, tem que cuidar da loja e tem que cuidar do restaurante. Gente, nós temos indústria, tá junto, nós temos comércio e nós temos serviço. Então nós temos troca de óleo, nós temos, né, lavagem. Então aí nós temos os serviços, nós temos a parte de abastecimento, a venda de combustível, a venda de peças, autopeças, se for o caso. Nós temos a loja, um comércio de produtos, tá? E nós temos a indústria, tá? Muitas vezes junto. Então nós temos que produzir, nós temos que prestar o serviço, nós temos que comercializar os itens. É bastante coisa. Tá? Então tecnologia nisso aí é fundamental. Tá? Então essa é um dos pontos que vai estar sempre andando com a gente, para que a gente consiga dar conta de tudo que é necessário. Tá? A tecnologia hoje é um dos recursos indispensáveis hoje para quem quer se manter vivo. Tá? Deixa eu ver. Bom, segundo ponto. Tá? Nós precisamos planejar e acompanhar o nosso objetivo. Ou seja, o que a gente quer. Tá? Deixa eu fazer uma outra enquetezinha aqui com vocês. Vou perguntar aqui, eu vou até escrever aqui, deixa eu pegar a minha enquete e fazer uma nova aqui. Vamos ver, permita, proteção, deixa eu ver, vamos lá, próxima enquete. Adiciona a pergunta. Você tem uma meta bem definida? Definida. Vamos botar aqui duas respostas. Sim. E não. E o meu não ali, se eu com um i juntar, não se preocupe. Tá? Então bota lá. Se tem uma meta bem definida, se não tem posto, não é teu caso, diz aí, tem uma meta pessoal? Tem uma meta. E meta, quando eu digo, gente, meta é diferente de desejo. Tá? Uma coisa tem que ficar bem clara nos nossos coraçõezinhos. Tá? Meta
É a quantificação de um desejo. Desejo é querer alguma coisa. Se a gente quer alguma coisa, beleza, a gente pode só ficar querendo. Tá? Isso aí, vamos atrás dela? Ah, de vez em quando sim, de vez em quando não. Mas e se a gente transforma esse objetivo em meta, aí nós vamos colocar prazos e clarificar o que a gente quer dele. Tá? Então, exemplo, tá? Como no e-book que eu escrevi, até vou ver com a Juscelia se ela disponibilizou isso para vocês. Tá? Se ela não disponibilizou, vou pedir para ela disponibilizar para vocês de novo. Tá? Mas um dos pontos lá, por exemplo, se eu tenho lá uma meta bem definida, que eu quero vender 1 milhão de combustíveis no ano, tá? E que tem uma margem de 20%, tá? Isso aí está bem definido. Agora, só dizer que eu desejo aumentar minha venda de combustível é muito subjetivo, né? Aumentar a venda de combustível pode ser muito subjetivo e as pessoas não irem atrás dessa meta, né? Porque isso não é meta, é só um desejo. Tá? Então, a partir do momento que eu consigo transformar o meu objetivo em meta e eu coloco prazo e quantidades, tá, bem específicas para ele, eu começo a envolver quem está comigo. Claro, isso aí não pode ficar só dentro da minha cabeça, você tem que ficar com a equipe, com as pessoas que trabalham comigo. A gente precisa fazer com que todos vão remando para o mesmo lado, em direção à meta. Gestão é isso. Gestão é resolver problema. E o principal problema nosso hoje é, inclusive, definir meta. Tá? Quiçá atingi-las. Tá? Então agora a gente está nesse momento de revisitar metas. Nós temos que... Porque o meu faturamento caiu 50%. E aí, qual vai ser minha meta a partir de agora? Tá? Então eu quero que vocês respondam bem ali, ó, tem 50-50, né? Se tem uma meta bem definida, beleza, e essa meta está bem definida mesmo, as pessoas entendem isso, então uma coisa é ter a meta definida, tá? Outra questão é quando as pessoas que trabalham com a gente não entendem ou não sabem qual é a meta. Então é a mesma coisa que não ter meta. Tá? Bom, então a gente precisa planejar e acompanhar o que a gente quer. Se eu tenho um planejamento, exemplo, tá? Vou pegar um exemplo bem, usar uma metáfora aqui, mas para ficar mais claro para vocês. Se o nosso objetivo, eu quero comprar um apartamento, tá? Beleza, é um desejo? Sim, é um desejo. E esse desejo vai me levar a algum lugar? Talvez não, porque eu vou ficar só com esse desejo na minha mente e ele não vai ser produtivo de forma eficaz. Eu quero transformar esse desejo eficaz e quero esse apartamento mesmo? Beleza, então eu vou começar a montar o meu planejamento em cima de uma diretriz. A diretriz o que é? É um conjunto de objetivos e metas. E esses objetivos e metas eles podem ser aplicados em qualquer parte da organização, em qualquer parte da empresa. Então eu posso ter um objetivo e uma meta para a área de recursos humanos, eu posso ter um objetivo e uma meta para a área financeira, eu posso ter um objetivo e uma meta para a área de compras, eu posso ter para a área de atendimento ao cliente. Então, a diretriz principal é: eu quero tanto em tanto tempo. Beleza, então eu quero comprar o meu apartamento e eu preciso ser específico. Eu quero um apartamento de 3 quartos, com 2 suítes no mínimo, 2 vagas de garagem, que custe no máximo R$800 mil e eu vou comprá-lo até o final do ano que vem. Beleza. Tem uma meta bem definida agora? Sim, tem. Então, quem respondeu aí? Eu vou zerar a nossa enquete, tá? Eu vou publicar ela primeiro, tá? Aí vocês estão vendo, 50%, 50%, tem uma meta bem definida. Aí eu vou perguntar de novo para vocês, quem tem uma meta bem definida mesmo? Tá? Então, nós vamos lançá-la de novo. Tá? Deixa eu ver se eu consigo voltar com ela aqui. Não, vou ter que fazer uma nova pergunta. A sua meta está muito bem definida? Sim. Muito bem definida e divulgada.
Então, vamos lá. Mesma pergunta de uma outra forma, agora mais específica. A sua meta está muito bem definida e divulgada para todos dentro da empresa? Sim ou não? Responde aí. Tá? Porque o segundo ponto que a gente está vendo agora é planejamento e acompanhamento do que a gente quer, do que a gente deseja. Então, esse acompanhamento, tá? Esse acompanhamento aí, a gente vai ter assim, ó, que fazer ele sistematicamente. Tá? Se eu quero comprar o meu apartamento até o final do ano que vem, o que eu tenho que começar a fazer hoje para chegar lá no final do ano que vem com a compra do meu apartamento, com a realização da minha meta? Tá? Então eu posso dividir essa meta global em pedacinhos menores. Então hoje eu vou ter que fazer alguma coisa, amanhã eu vou ter que fazer outra, mês que vem outra. Então isso aí é planejamento, isso é gestão. A gestão é quando a gente pega a diretriz, né, do que o objetivo e as metas que a gente quer, e a gente consegue trazer isso tudo para o nosso dia a dia, e a gente consegue fazer o acompanhamento diário, semanal, mensal, trimestral, semestral e anual. Tá? Então, se eu tenho um objetivo anual, eu não vou esperar passar o ano todo para chegar lá no fim do ano e ver que eu não atingi aquele resultado. Tá? Então, eu vou começar a trabalhar já antecipadamente, conforme o planejamento, o que a gente deseja, e a gente vai acompanhando sistematicamente o que a gente quer. Isso é metodologia de gestão. Acompanhamento. Então, planejar e acompanhar. Nosso segundo passo. Deixa eu passar para o nosso terceiro passo, tá? E nós já vamos começar aqui. Então, vamos lá. Ó. Quem respondeu? Então, a primeira meta. Tem meta bem definida? Tá? Primeira pergunta foi 50-50. Tá? Então eu vou divulgar agora o resultado dessa segunda pergunta que eu fiz. Né? Se a sua meta está bem definida e divulgada. Tá? Turma, 83% não tem meta bem definida e ela não está divulgada. Tá? Ou uma das duas, independente disso. Tá? Isso cai dentro da estatística que, se eu não me engano, quem foi escreveu foi o Stephen Covey. Né? Vocês têm um livrinho deles que é muito bacana, eu recomendo muito, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Tá? E tem um outro livro dele também que ele fala bastante, né, que não adianta só a gente definir metas, a gente precisa envolver as pessoas com as metas. Tá? Então esse é um detalhe muito importante. Então ali vocês vejam que 83%, tá? Ainda não definiu bem as suas metas e também não está trabalhando com a equipe em relação a esse principal componente aí, que é a realização de resultado. Deixa eu pular aqui o nosso terceiro ponto. Então nós vamos lá, né? Que é a questão do número. Os números. O que nos dizem os números? Tá? Se a gente não tiver acompanhamento de números, a gente vai ficar sempre achando o quê? Né? A gente vai trabalhar no feeling. E aí, nesse feeling que a sugestão tem que aparece. Né? Então, eu acho que tem que fazer isso, eu acho que tem que fazer aquele outro, e as coisas não saem do lugar, ou as coisas não dão certo. Então, se a gente não tiver uma métrica, a gente não tiver um indicador dizendo se aquele movimento que a gente está fazendo está nos levando para o lado certo, tá? A gente vai ter bastante dificuldade de fazer gestão. Tá? Então, isso aí. Aí a gente pode traduzir esses indicadores aí em duas grandes linhas. Tá? Uma são os objetivos-chave, que a gente chama de OKR. Tá? Isso é uma sigla em inglês, tá? Que significa os resultados-chave que nós precisamos, e outros indicadores-chave de performance. Tá? Então, nós estamos falando nível estratégico, ou seja, o que a gente quer numa diretriz maior, global, né, da empresa como um todo, tá? E outros indicadores que vão ser, de repente, alocados nas operações. Né? Então, eu posso ter indicador lá da área de serviços, né, da revenda de combustível, da loja de conveniência, né, e por aí vai. Então, a gente pode dividir o nosso global em pedacinhos para a gente ficar com ele mais fácil de digerir, né? Literalmente digerir, para a gente conseguir engolir eles melhores, porque eles ficam menorzinhos. Né? Tá?
Outra questão muito importante, né, que a gente precisa trabalhar quando a gente fala em gestão. Tá? Isso aí eu não vou falar tecnicamente, que é outra coisa, mas eu gosto de utilizar muito a prática que a gente tem e fica mais fácil de entender. Tá? Para resolver um problemão, a gente tem que resolver os probleminhas. Tá? Qual é o problemão da nossa empresa hoje? Cara, 50% a menos de faturamento. Beleza. Muito bem. Quais são os probleminhas? Esses probleminhas eu consigo resolver? Tá? Hoje, de acordo com a pandemia, talvez não. A gente pode começar a lutar em algumas áreas, fazer algumas coisas e talvez amenizar essa situação. É o que a gente pode. Agora, resolver 50% de faturamento da noite para o dia, nós não vamos conseguir. Tá? Então, esse planejamento ele é muito importante. O que eu posso fazer, então? Tá? Resolver probleminha. Qual é o meu probleminha principal hoje? Problemão é falta de faturamento. Caiu 50%. Beleza. Vou conseguir resolver esse problemão sem resolver probleminhas? Não. Então eu preciso me reestruturar, eu preciso me reinventar, preciso me redefinir. Bom, se eu não vou ter 50% de volta que eu perdi, quanto eu consigo recuperar ou com quanto eu consigo manter a minha operação funcionando? É o que a gente fala de orçamento base zero. Qual é o orçamento mínimo de vendas que eu tenho que ter para chegar pelo menos no ponto de equilíbrio básico do básico? Ou seja, eu vou trabalhar só eu na empresa, mais um funcionário, e nós vamos ter que dar conta de vender 100 mil reais por mês e nós empatamos a conta e está feito. Tá? Então, para chegar nesse ponto, a gente precisa ter conhecimento de como está a empresa. Eu preciso conhecer fluxo de caixa, o contas a pagar, o contas a receber, quem é minha equipe, como é que as pessoas estão trabalhando, como é que está o mercado na volta, se as pessoas estão circulando de automóvel ou não, se eu tenho caminhões na minha cidade ou não. Aí a gente começa a fazer um grande esboço, um grande pensamento de quais são as possibilidades. O que a gente chama em marketing de análise SWOT. Né? As forças, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades que estão ali colocadas à nossa frente. Tá? Então, a gente tem muito trabalho, tá? Tem bastante trabalho pela frente, e mesmo que essa pandemia agora termine, tá? Nós vamos ter que continuar fazendo gestão, sim, para o resto da vida, porque a empresa sem gestão não chega a lugar nenhum. E mesmo se esteja bem, né, ela poderia estar melhor se estivesse com gestão. Isso aí é uma coisa certa que a gente sabe. Então, gente, para resolver um problemão, eu preciso resolver probleminhas, tá? Isso aí lá no curso, nós vamos utilizar ferramentas, nós vamos ver ferramentas. Por exemplo, o diagrama de Chikawa. Vocês, de repente, alguns já ouviram falar, né? Quem, de repente, fez administração, plano de ação ou 5W2H. Lá nós vamos pegar um problemão, nós vamos praticar ele, nós vamos colocar no dia a dia de vocês, tá? Esse é o grande diferencial desse treinamento, desse curso, dessa orientação. E além disso, depois, durante 30 dias, vocês vão continuar tendo o nosso suporte para tirar dúvida, para esclarecer alguma coisa, para perguntar, professor, fiz certo? Está certo, não está certo? O que eu posso melhorar? Então a gente vai ter 30 dias depois ali para fazer esse acompanhamento junto com vocês. Então lá no curso vocês vão aprender a fazer. Vocês tiverem a oportunidade de trabalharem com os gerentes, com os gestores, né, de vocês também, ou as pessoas que são as cabeças de chave, como a gente chama em alguns lugares, né, para que entendam a metodologia disso, o que está sendo trabalhado. E a gente pega lá desse modelo e aplica, né, e consequentemente a gente consegue melhorar alguma situação. Tá? Com certeza pior não vai ficar. Isso é certo. Tá? Então a gente vai colocando, a gente vai fazendo, a gente vai implementando e as coisas vão melhorando. Tá? E vamos indo. Então, para resolver um problemão, a gente tem que resolver probleminha. Eu só preciso identificar qual é o meu problemão. Então, gente, por favor, lembrem-se, quando a gente fala, muitas vezes a gente pergunta para o empresário, diga, qual é o teu maior problema hoje? Diga, meu maior problema hoje é a minha equipe. Tá?
Eu digo, bom, esse aí talvez não seja o teu maior problema, esse pode ser um probleminha. Quando a gente fala probleminha, é uma possível causa, tá? Aí falando mais tecnicamente, tá? Essa possível causa pode estar impactando diretamente algum fator que está impedindo tu chegar na resolução de um problema. Tá? E se esse problema não for identificado, aí a gente precisa identificar. Tá? Então ele precisa identificar, a gente precisa criar um, né? Pelo menos dar um nome para ele. Tá? Porque as pessoas normalmente não são problemas, as pessoas são as causadoras de alguns problemas. Então a gente precisa entender o porquê que isso está acontecendo também. Tá? Então é só um exemplo que a gente pode, com essas ferramentas, buscar identificar. Tá? Até o mesmo exemplo aqui que eu usei com vocês, né? Ali fazendo a pergunta, né? Fazendo perguntas de uma maneira mais específica, a gente consegue respostas mais claras. Tá? Então, quando eu perguntei se todos tinham meta, metade diz que sim, metade diz que não. Beleza, essas metas estão definidas? Sim, 50%. Não, 50%. Agora, perguntei, essas metas estão muito bem definidas e todos conhecem ela, ou ela está divulgada? Ai, muda de figura. Né? 15%, né? Apenas tem essas metas bem trabalhadas. E os outros 85% ainda não estão trabalhando tão bem assim. Então tem a meta na cabeça, mas não conseguiu colocar isso de uma forma mais eficaz para a equipe, para ir todo mundo remar junto no mesmo lado. Tá? Então, nosso quarto itemzinho, então, resolva os probleminhas para conseguir resolver um problemão. Vamos para o nosso próximo item. Aqui nós vamos chegar agora no ponto 5. Pessoal, gestão se faz com pessoas, então cuide muito bem delas. Tá? Esse momento de pandemia certamente vai ser um dos piores momentos de desemprego no país. Tá? Então a gente vai ter um número muito grande de desempregados. Tá? A gente sabe que é muito difícil, tem situações onde a gente não tem escolha, né? As pessoas vão ser demitidas. Eu ainda tenho medo, né? Um receio que eu tenho, mas é mais pelo que está acontecendo. Eu tenho ainda receio de que as empresas, algumas ainda não vão sequer conseguir pagar rescisões, tá? Porque tem empresas em situações financeiras que o faturamento do dia é para pagar as contas do dia seguinte. Tá? Então, e aí, como é que eu vou tirar dinheiro para fazer uma indenização de 20 funcionários, por exemplo? Tá? Então, se a empresa não tem patrimônio, o sócio não tem patrimônio, não tem dinheiro guardado, não tem nada, não tem o que fazer, porque essa empresa parou, congelou. Ela congelou, então não tem dinheiro, não tendo dinheiro, não tem o que fazer. Ah, mas eu tenho linha de crédito no banco. Sim, vocês já foram ver como é que é? Tá? Então vai lá, tem linha para folha de pagamento. Sim, beleza, paga como depois? Tá? Aí sim, aí assina o aval e a garantia real. Né? Bom, aí é outro problema, nós vamos falar sobre isso lá no nosso curso. Tá? Então, pode ser feito alguma coisa? Pode. Tá? As pessoas estão junto, pegam juntos, são parceiras? Sim, beleza. Então nós vamos precisar cuidar delas. Depois que melhorar a situação, vamos contratar de novo, nós vamos fazer uma seleção bacana, né? A própria Fernanda vai conversar com vocês amanhã sobre isso. Tá? Então, de que forma as pessoas, as nossas lideranças vão nos ajudar a resolver problemas? Aí eu pergunto, até gostaria de saber se tem gerentes nos assistindo. Deixa eu voltar aqui na tela anterior. Deixa eu ver que parou de funcionar aqui o negócio. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. A nossa tela do chat. Está meio devagarzinho aqui, mas daqui a pouco vem. Não veio ainda, mas daqui a pouco volta. Tá? Então eu queria saber quantos gerentes estão nos assistindo hoje. E eu sei que os gerentes hoje são muito requisitados para fazer quase tudo. Tá? E assim, muitas vezes ele sai da função tática e passa para fazer a função operacional. A operação muitas vezes. Então até mesmo a função de gerente hoje, ela é meio que confundida dentro das empresas. Tá? Não estou falando só do ramo de revendedores de combustíveis, mas eu falo isso de uma forma geral. Hoje a palavra gerente, tá? Ela é muito confundida.
Se a gente for pegar um autor que eu gosto muito, eu digo que ele é o nosso guru da administração, da gestão aqui no Brasil, que é o Vicente Falcone Campos. Tá? Ele diz que o gerente, né, ele tem uma única função, é resolver problema. Essa é a função da gestão, resolver problema. E o gerente tem que fazer certo, né, atingir os resultados com a equipe fazendo certo. Então, se o gerente não está envolvido na meta, né, ele não é gerente. Né? Então, se tem algum gerente que está envolvido na meta, beleza, parabéns. Você tem função de gerente. Agora, para ser gerente, você tem que estar batendo o resultado constantemente com a equipe fazendo certo. Isso aí é um gerente. Tá? Então, dentro desses nossos encontros, nós vamos trabalhar muito forte isso. Como é que o gerente pode ser a pessoa que vai nos ajudar a alavancar e a buscar esses resultados que a gente precisa? Tá? Então, se a gente não cuidar bem das pessoas que trabalham com a gente, como é que elas vão cuidar dos nossos negócios? Isso aí é fundamental a gente pensar nisso. Tá? Então, dentro desse programa que a gente programou para vocês, tem toda essa parte de gestão. Nós vamos começar com a parte humana, para vocês terem uma ideia, que eu acho que é o mais importante, a gente trabalhar pessoas, primeiramente. Tá? Depois vem o Roberto, vem trabalhando com vocês a parte do atendimento e vendas, tá? Vai falar sobre marketing também. Tá? E depois eu entro com gestão para fazer um fechamento de tudo isso. Tá? Ou seja, como é que nós vamos aplicar esses planos para chegar nos objetivos que a gente quer. E esse objetivo, hoje vocês podem ter um, ali no iníciozinho de junho pode ser outro. E para o final do ano, o que vocês querem? Tá? Isso tudo nós vamos colocar em prática, nós vamos fazer planos para que isso aconteça, nós vamos tirar isso do papel, tá? E acompanhar vocês a aplicar isso no dia a dia. Então, quinto ponto, né, cuidem bem das pessoas que trabalham com vocês. Isso é fundamental também. Então, nós vamos agora para o nosso próximo passo. Tá? Descobrir quem é o nosso cliente. Né? Isso aqui a gente já conhece as pessoas que trabalham com a gente. E quem são os nossos clientes? Tá? Aí eu vou perguntar aqui também, mais uma enquete agora. Eu vou fazer aqui. Vocês já ouviram falar em CRM, eu acredito. Né? Tá? Eu vou botar aqui. Perguntinha facinho, tá? E eu vou perguntar para vocês se vocês têm o cadastro dos clientes de vocês, né? De quem vocês atendem. Sem falar no resto, né? 2 opções de resposta, uma sim, uma não. Então, perguntinha simples, vocês conhecem os clientes de vocês têm o cadastro dos clientes, não precisa nem conhecer. Primeira pergunta, se vocês têm o cadastro de clientes ou não. Tá? Então isso aí é outro ponto muito importante dentro da gestão de empresas, tá? E nós vamos colocar assim, ó, nós precisamos descobrir quem é o nosso cliente e a gente precisa cuidar bem dele. Então se a gente não sabe quem é, tá? A gente vai ter mais dificuldade. Tá? Turma, e eu digo o cadastro bem feito, bem acompanhado e atualizado. Tá? Então respondam com sinceridade. Mas pelo que eu vi, as pessoas aí estão respondendo sim, 92%, não 8%. Então você tem o cadastro de clientes? Sim, beleza, então tem 92%. É uma forma que a gente pode garantir que a gente conheça melhor os clientes e que a gente consiga falar com ele. Que esse momento que a gente está vivenciando agora é um momento de extrema dúvida, um momento de extrema delicadeza, onde as pessoas estão com medo. E é um gatilho mental muito forte, o medo ele é muito forte. Então, como é que eu posso, de repente, tendo esse cadastro, como é que eu vou conhecer essa pessoa de uma forma melhor? Como é que eu posso interagir com ela? Nós estamos falando de distribuição de combustível. Né? E as pessoas, o que elas buscam num posto de combustível? Né? O que elas estão buscando? É um caminhoneiro? É um público? Né? Mulheres, outro público, os homens, outro público. Então, esses clientes que a gente tem, né, a gente precisa conhecer bem
para saber direcionar quais são as ações que nós vamos começar a desenvolver com eles, para que isso nos ajude a atingir um resultado que a gente tem proposto para nós mesmos, para a nossa empresa ali na frente. Tá? Então, a sexta prática, né, é a gente descobrir quem é o nosso cliente e cuidar bem dele. Nosso sétimo ponto, né, é a questão tempo. O tempo é um recurso não renovável, escasso cada vez mais, e a gente tem bastante dificuldade de administrar as coisas a tempo, né, fazer as coisas a tempo. Então, quando a gente está fazendo um planejamento, a gente precisa definir tempo, prazos. E esses prazos a gente precisa fazer com que as pessoas estejam de acordo com eles, se é viável, se não é. Então, a minha equipe, a gente vai começar a trabalhar um programa de melhoria de resultado. Eu preciso estabelecer metas, pode ser semanais, podem ser quinzenais, pode ser mensais, mas eu preciso fazer o acompanhamento disso de uma forma sistemática. E o prazo e o tempo ele é muito necessário. Então não adianta eu bater a meta do mês no início do outro mês. Tá? Se eu definir que é em 30 dias que eu vou avaliar e vai ser feito, tá? Então eu gosto de usar um exemplo, é meio cruel, mas é a realidade. Tá? Duas lojas do mesmo dono, tá? Estávamos implementando um plano de melhoria de resultado, e nesse plano de melhoria de resultado, se as lojas atingissem o resultado que a gente tinha proposto, os gerentes, né, iriam ganhar um jantar em um passeio para Gramado, né, com direito a acompanhante. Beleza. Então nós lançamos o desafio, e esse desafio foi onde nós fizemos esse trabalho durante 3 meses. Tá? Então a gente viu que um dos gerentes era extremamente esforçado, era dedicado, ele chegava no horário. Resumo da história, esse que parecia ser o mais dedicado e mais... Né, ele chegou no final do período e faltou R$200 para fechar a meta dele. E o outro gestor da outra loja sobrou mais de R$1.000 da meta dele. Ele passou R$1.000 na meta dele. Tá? Ele ganhou o prêmio. Tá? Mas aí todo mundo ficou pensando, mas o fulano lá foi esforçado, se dedicou, não sei o quê, tudo, mas não atingiu a meta. Tá? Não chegou no objetivo, não ganhou a corrida. Tá? Ele poderia chegar junto, tá? Mas não conseguiu, faltou 200. E aí, vocês são malvados, vocês são ruins. Não, gente, as regras do jogo sendo bem claras, não tem problema. A gente pode estar sendo meio frio e calculista nesse momento. E precisamos ser. Tá? Um pouco de emoção, sim, vamos cuidar das pessoas que gostam da gente, que cuidam da gente também. Agora, o resto, talvez não pague as nossas contas. Tá? Então, não estou falando que a equipe não mereça. Muito pelo contrário, eu preciso que a equipe esteja engajada e pronta para agir e atingir resultado. E aí a gente vai começar. Não conseguiu atingir resultado hoje, não conseguiu atingir resultado amanhã, beleza, gosto muito dessa pessoa, eu vejo que ela é dedicada, ela é engajada, tudo. O que está faltando para essa pessoa? Eu posso ajudá-la a melhorar a performance? Sim, posso. Fernanda vai trabalhar isso com vocês amanhã. Tá? Então vai ser bem bacana de fazer esse desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de líderes, fazer com que o líder atinja os resultados. Tá? Então ele precisa atingir o resultado dentro do tempo que a gente planejou. Tá? Então o tempo é um inimigo, tá? E, assim como ele é amigo, ele é inimigo também. Tá? Mas a gente precisa, se a gente tem uma meta, a gente precisa cumprir os prazos. Então o tempo ele é um dos recursos que a gente não tem controle. Tá? E esse controle, se a gente definiu, a gente vai ter que chegar lá e vamos ter que cumprir esse grande objetivo. Tá? Vamos próximo aqui, o nosso 8º ponto, tá? Que é gerenciamento de riscos. Tá? O gerenciamento de riscos dentro do nosso ambiente, tá? Falando de revenda de combustíveis, ele é realmente cruel. Tá? Cruel que eu digo de uma forma assim, a quantidade de normativas de instrução, de normas, tem que ter apoio muito, muito sério nisso aí,
tem que ter muito cuidado com isso, porque esse é um dos principais riscos hoje de qualquer empresa, né? A gente trabalha bastante o ramo da alimentação também. Hoje, principalmente aqui na região de Porto Alegre, se as empresas não estiverem atendendo dentro da linha, com um pinguinho bem em cima do i, e chegar uma fiscalização, certamente, no mínimo, uma notificação vai levar. Tá? Então, imagina trabalhando com combustíveis. Né? Então, a gente que está trabalhando nessa área aí também, a gente entende qual é a grande dificuldade de vocês. Né? É muita coisa para fazer, com pouco recurso para administrar isso tudo. Tá? Então, gestão de risco, gente, a gente precisa ter um planejamento também para fazer essa contenção, para fazer essa gestão de riscos. Porque gerenciamento de riscos talvez seja um dos pilares que vai ter que ser duplicado. Tá? Duplicado porque eu digo, ele vai ter que sustentar não só a gestão de risco do negócio em si, de forma econômico-financeira, mas vai ter que sustentar o negócio de uma forma ambiental, da forma legal, tá? De uma série de outras normas que são exigidas para ele, tá? Dentro desse negócio que a gente tem. Então, gente, administrar a empresa não é fácil. Tá? Administrar a empresa não é fácil. Administrar um grupo de empresas não é tão fácil, menos ainda. Né? Então, é bem difícil, a gente tem bastante trabalho pela frente. Nós estamos vivendo um momento que a gente vai ter muita dificuldade. Tá? A gente está vendo muita coisa acontecer aí. Tá? Existe uma probabilidade agora de melhoria, tá? com o afrouxamento aí da quarentena, alguns decretos já sendo aliviados, melhorando algumas coisas, circulação de pessoas, trânsito de veículos. Né? Então vai aumentar o movimento, mas certamente nós não vamos recuperar agora já o que a gente perdeu. Tá? Então eu gostaria agora de deixar para vocês mais um tempinho aí para a gente conseguir esclarecer algumas dúvidas. Eu não estou conseguindo voltar na minha tela aqui do chat, que eu não estou enxergando os comentários de vocês. Deixa eu ver, ele está pensando aqui ainda, ele não conseguiu voltar. Consigo escrever, mas não consigo enxergar. Bom, a Juscelia e a Bruna estão de olho aí para mim. O meu chat não está abrindo aqui, eu não consigo enxergar as perguntas. Juscelia e Bruna, se vocês quiserem mandar para o meu WhatsApp aqui, que está na minha tela do ladinho aqui, eu fico de olho aqui, vocês podem retransmitir as perguntas para mim. Tá? Turma, então foram esses os 8 passos aí da gestão. Tá? Lembrando para vocês que eu gosto de usar um termo, né? Se não tem gestão, não tem solução, tá? Porque a gestão nos ajuda a resolver problemas. Tá? Então, se tem um problema, é porque tem solução. Se não tem solução, não é um problema. Aí é uma condição. E se é uma condição, a gente precisa se adaptar a ela. Tá? E mesmo assim, para se adaptar a ela, nós precisamos usar planejamento e gestão, para que ela não nos afete tanto quanto pode afetar. Como o caso de uma pandemia, como o caso de uma greve, como o caso de uma paralisação de caminhoneiros, como o caso de coisas que são fora do nosso controle. Então, se é problema, tem solução. A gente consegue resolver porque depende das nossas forças. Se não tem solução, não é um problema, é uma condição. E aí a gente tem que se adaptar a ela, a gente tem que ser criativo. Uma outra coisa, criatividade, né? Todo mundo fala em criatividade agora nos momentos de crise, cria e tal, não sei o quê. Como é que a gente consegue ser criativo? A gente só vai conseguir ser criativo se a gente estudar, se a gente se preparar, se a gente estiver pronto para se desafiar. Tá? Então, nesse mundo aí que a gente está vivendo, tem muita coisa disponível para aprendizado. A gente tem diversos canais de informação, vídeos explicativos, conteúdos, tudo isso aí a gente vai poder. Basta ter vontade. Né? Então, conhecimento a gente busca, habilidade a gente desenvolve e atitude é o que vai fazer isso tudo movimentar. O que a gente chama de chá. Né? Conhecimento, habilidade e atitude. Mas a atitude, a gente querendo, a gente vai atrás
Deixa eu ver, a Gisele mandou aqui, perceba que algumas práticas nesse período de crise, de pandemia, vieram para ficar. E isso vai afetar algumas relações de trabalho. Realmente, né? Quem mandou foi o Afonso Augusto. Realmente vai afetar as relações de trabalho de uma forma, eu não vou dizer dramática, tá? Mas que vai mudar a relação de trabalho, vai. Nós temos essa questão tecnológica, né? O mundo todo, tá? Que nem a chamada na nossa live ali, né? O mundo não vai ser mais o mesmo. Na verdade, o mundo já não vinha sendo mais o mesmo, mas agora com a pandemia, coronavírus, ele virou a página, né? Ele teve um marco. E esse marco, ele, né, tá nos mostrando que as relações, os comportamentos humanos, as expectativas, elas vão ser diferentes. Então, realmente, as nossas relações humanas vão ser diferentes, as nossas relações de trabalho também. Nós tivemos aí algumas flexibilizações que até então nunca sequer eram possíveis, né, falando em justiça do trabalho, coisa assim. Então, hoje a gente já tem possibilidade de fazer negociações, né, diretamente com colaboradores, a gente tem possibilidade de fazer uma suspensão do contrato de trabalho para retomar depois. Claro que algumas têm garantias e tal, isso eu acho que vocês já viram em outras lives aí do Supetro, tá? Mas a questão é que vai mudar mesmo. Tá? Então, isso aí, estejamos certos. O mundo não vai ser mais o mesmo. Talvez volte parecido com o que vai demorar ainda. Tá? Qual é a expectativa que a gente tem de que a coisa comece a melhorar? Tá? Isso aí já ouvindo de diversos especialistas também, tá? A gente tem estudado bastante sobre isso. A expectativa é que mesmo depois de termos a vacina em nível mundial, as pessoas ainda vão ter receio de voltar a ter os mesmos hábitos. Tá? Então, esse aí é um novo ciclo. Né? É o ACDC, né? Não é mais antes de Cristo, agora é antes do corona e depois do corona. Então, esse é o nosso novo momento, temos que estar preparados para isso. Se não estamos preparados, temos a possibilidade de nos preparar. Né? Tem gestão, tem conhecimento à disposição. Né? Contem com a gente. Né? O Supetro está aí para nos dar o maior apoio. Tá? Eu fico à disposição de vocês também. Se quiserem nos seguir também no nosso canal lá no @LeandroNeck. Se quiserem curtir a nossa empresa também, a Fmax, tá? fmax.com.br. Lá na Fmax a gente tem um diagnóstico online grátis, tá? Para quem quiser fazer, ver como é que está a situação da empresa. A gente dá um relatório para vocês também. Então, eu acho que isso aí é tudo muito bem-vindo, né? A parceria Senac Supetro está fazendo, muito bacana. A gente tem o maior prazer de estar junto, maior honra para mim, né? Contribuir com vocês, essa horinha que a gente ficou junto aí. Espero que vocês tenham aproveitado. Deixam estou vendo aí um monte de legalzinho subindo, valeu. Obrigadão pela participação de vocês. Queria que vocês ficassem com Deus, cuidem-se, né? Protejam-se, e se Deus quiser, vamos todo mundo ser felizes e retomar as nossas vidas. Tudo vai passar, sigam bem, fiquem em joia, tá bom? Grande abraço para vocês.